Essa é a quinta e última mesa do seminário Que País Queremos? A pergunta colocada pelo Grupo Brasil Primeiro. O Grupo Brasil Primeiro tem por hábito fazer reuniões para discutir o futuro do país sob uma perspectiva daqueles que o compõem, que são empresários e executivos do setor industrial, sempre com a perspectiva de construção de alternativas econômicas e estratégicas para o Brasil. Nessa quinta mesa, a gente vai discutir um tema que não é intrínseco à atividade industrial, porém caminha junto e é evidentemente importantíssimo para que a gente possa vislumbrar algum futuro mais saudável para a economia brasileira, que é a comunicação a respeito da economia, né? Como a mídia econômica trata não apenas o setor industrial como setor econômico definido pelo IBGE, mas a economia como um todo. Como é que vem se dando esse tratamento? E para isso a gente recebe dois grandes convidados aqui. Um é o jornalista Pedro Cafardo, do Valor Econômico, e o outro é o jornalista Fernando Dantas, do Estado de São Paulo. São dois experientes jornalistas da área econômica, pessoas que são pessoalmente referências minhas, porque eu, como jornalista econômico, também sou leitor dessas duas grandes referências da mídia de economia do Brasil, e a nossa mediação vai ser da parte da professora Cristina Helena Pinto de Mello, da ESPM de São Paulo, a quem eu passo a palavra agora. Cristina, bem-vinda, muito obrigado pela sua mediação. Como professora da área de economia de uma instituição ligada também à comunicação, ao ensino de comunicação, acho que não há pessoa melhor para fazer essa mediação do debate do que você. Bem-vinda, obrigado. Fica à vontade, então, para dar início aos trabalhos. Obrigada, Fausto. Queria primeiro agradecer o convite, né, estar aqui participando, agradecer o Pedro e o Fernando por terem aceito fazer parte dessa mesa, e queria começar pensando um pouquinho numa provocação. E na área de economia, muitos dos nossos colegas economistas acreditam que o sistema de preços é mais do que suficiente para trazer todas as informações que a gente precisa para tomar decisões econômicas. O que a gente sabe que é absurdamente limitada essa forma de compreensão, né, de como funcionam os mercados. E a gente sabe bem qual é o valor da informação. De uns tempos para cá, o que a gente vê é uma polarização de discurso entre bem e mal, né, e que me faz ficar pensando qual é o papel da imprensa, qual é o papel da comunicação de qualidade, da comunicação que hoje enfrenta desafios de uma comunicação falsa, né, das fake news, e olhar para o sistema econômico brasileiro, olhar para a indústria e olhar para o desenvolvimento econômico e propor as alternativas e propor um debate relevante para a sociedade. Eu queria convidar vocês para falar um pouco sobre isso. Não, eu até gostaria, quer dizer, até quando o Fausto me convidou, eu falei, mas não é que eu não sou exatamente um especialista naqueles temas específicos que estavam assim, no título desse painel. Eu falei, não, mas é uma questão de uma conversa, vamos falar, obviamente o tema central, eu imagino que é a questão da indústria, né, e dentro dessa perspectiva do desenvolvimento do Brasil. Então, assim, eu até preferia falar sendo provocado, mas, assim, como introdução, né, apesar de eu achar que eu vou poder muito mais me colocar em reação ao que será falado aqui, assim, eu cubro economia há muito tempo, há várias décadas e tal, e, sem dúvida, uma das coisas mais frustrantes é que, realmente, o Brasil, assim, nosso crescimento econômico ao longo das últimas décadas, 30, 40 anos, é mínimo. Assim, nós praticamente nós somos um típico caso de país que está, vamos dizer, preso na armadilha de renda média, né? A gente vê o sucesso espetacular dos países do leste asiático e tal, a gente fica assim, é uma coisa extremamente frustrante. E aí, assim, mas isso é apenas o início da história. Aí tem toda aquela discussão de por que isso está acontecendo, e aí é que surgem as divergências, surgem todas as diferenças, etc. e tal, que estão refletidas no debate econômico. Eu acredito até que seja um pouco o objetivo desse painel aqui discutir. Tem, enfim, essa questão da indústria, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país que, não há dúvida nenhuma, assim, vocês talvez sejam muito mais capazes de citar esses números do que eu, mas houve um processo de industrialização enorme no Brasil nas últimas décadas, né? Assim, isso ninguém nega, assim, e isso é um problema. Eu acho que todos os economistas
veem isso como, no mínimo, uma coisa que não é positiva, até mesmo os economistas liberais, eles podem achar que isso não é decisivo, que isso é muito mais consequência do que causa, mas ninguém gosta disso, né? Ninguém acha que isso é bom. E tem a grande discussão assim, sobre qual seria o papel da indústria nessa estagnação, como a indústria poderia também ajudar a gente a sair da estagnação, etc. e tal. E, assim, eu, nesse debate, assim, eu não sou dos que têm posições mais, assim, vamos dizer assim, acirradas e tal. Eu procuro ouvir os lados, etc. Em termos da imprensa, assim, eu hoje em dia eu sou um colunista, né? Assim, eu escrevo a minha coluna, eu não tenho, assim, nenhuma... eu não edito jornal, eu não tenho nenhum... Obviamente, eu acompanho os jornais, etc. e tal, e eu vejo essa discussão sendo sempre... Sim, essa questão de política industrial, que é uma discussão antiga, né? É uma discussão muito antiga. Eu me lembro que, na década de 90, quando eu estava na Gazeta Mercantil, no início da década de 90, esse era um tema que, de vez em quando, a gente fazia umas matérias especiais. Eu lembro uma vez até que a gente fez 2 entrevistas grandes, assim, de uma página inteira, que uma assim, ao lado da outra, que uma era com o José Alexandre Schenkman, outro com o Luciano Coutinho. Quer dizer, muito simplificadamente, um a favor e outro contra a política industrial, embora o Schenkman não fosse exatamente contra, porque ele era a favor, por exemplo, de uma política tecnológica e tal, etc. e tal. Enfim, mas visões bem diferentes, né? Esse é um tema que está assim, sendo discutido há décadas no Brasil, né? E realmente, e nós ainda não resolvemos essa discussão, né? Agora nós tivemos, de novo, durante o governo do Lula, no final do governo Dilma, uma política mais agressiva no BNDES, mas, enfim, acabou nessa turbulência política econômica toda que nós vivemos, houve a recessão de 2015 e 2016, sempre alguém vai dizer que não fez suficiente, o outro vai dizer que fez demais, etc. e tal. Enfim, eu acho que essa discussão ela já teve muito na imprensa. Hoje em dia, talvez ela esteja ela realmente tenha uma presença menor, talvez as pessoas que têm essa visão mais, vamos dizer, vamos usar simplificadamente, tá? Não é que eu quero mais industrialista, talvez elas estejam aparecendo menos. A discussão hoje é muito em cima da conjuntura propriamente do Brasil. Sempre tem problema de conjuntura, então sempre a inflação está subindo demais, ou o fiscal está quase estourando, e não sei o quê. As questões mais estruturais, elas têm uma certa dificuldade de emplacar, né? Porque a gente está sempre apagando incêndio, etc. E eu acho que, enfim, é uma discussão que está longe de ser resolvida. Eu acho que é uma discussão importante. Assim, assim, uma coisa que eu também vejo com certo cuidado, assim, que também tem, às vezes, tem essa coisa assim, o Brasil precisa ter uma indústria, o Brasil precisa ter uma indústria igual a da Coreia, quer dizer, coisas assim que... Agora, será que nós temos condições? Quer dizer, será que até o próprio Dani Rodrik, né, que é um economista que ele sempre, vamos dizer assim, realçou a importância do papel da indústria no desenvolvimento econômico, ele andou escrevendo nos últimos tempos algumas coisas que são coisas até um pouco precisas, dizer, a indústria é super importante, porém, eu não vejo mais como países, um certo grupo de países de desenvolvimento vai conseguir se industrializar. É muito difícil, quer dizer, se industrializar não, aumentar a participação da indústria, né? Ou ir para os setores sofisticados. É uma competição furiosa do Oriente, que você tem populações lá super bem educadas, trabalham, às vezes, jornadas maiores, enfim. Então, assim, a questão é saber assim, qual o caminho do Brasil para sair do desenvolvimento, como é que nós podemos, qual é o papel da indústria, vamos dizer, na gente tentar sair da armadilha da renda média. Eu não tenho resposta para essa pergunta, sinceramente. Eu até quero ouvir vocês. Eu não tenho posições assim muito... eu sou meio de campo. Eu acho que não sou totalmente contra a política industrial, mas eu acho que muitos erros foram cometidos. Eu acho que existe uma questão realmente importante do Brasil, desequilíbrio macroeconômico, desequilíbrio crônico, fiscal, não sei o quê. Enfim, é uma questão para a qual eu não tenho respostas prontas e, enfim, é isso que eu queria introduzir a minha fala desse jeito e vamos ver aí o que mais nós vamos
ter hoje para discutir aqui. Muito bom, Fernando. Vou deixar o Pedro falar, depois eu gostaria Ok. de fazer umas provocações. Tá bom, ótimo. Então, quero fazer breves observações. Já, primeiro, deixar claro o seguinte: eu não falo em nome do Valor Econômico, assim como o Fernando, eu sou colunista do Valor. Na verdade, eu fui um dos fundadores, os jornalistas fundadores do Valor, no ano 2000, trabalhei lá até o ano passado, até mais de 20 anos, e agora sou colunista. Mas então, as observações que eu vou fazer são assim um posicionamento crítico pessoal da imprensa e também, atenção importante, das organizações empresariais, com base nessa experiência que eu tive nesses anos todos como jornalista de economia. Primeiro na Folha de São Paulo, depois na Gazeta Mercantil, e depois como editor-chefe do Estadão, inclusive, que eu fui, e no Valor Econômico, agora nos últimos 20 anos. Muito bem. Então, o que eu pretendo fazer é falar sobre a questão das fontes da imprensa de economia. É uma coisa que me preocupa muito, sabe? E que isso tem a ver até com indústria e com desindustrialização. No início da pandemia, eu escrevi uma coluna no Valor, cujo título era O Poderoso Vírus da Desindustrialização. Isso porque, enquanto a pandemia matava milhares e milhares de brasileiros, o processo de desindustrialização brasileira avançava também matando empresas. O caso da Ford, que estava há um século no país, decidiu sair. A Mercedes suspendeu a produção de uma fábrica de automóveis, do Brasil. A Sony saiu correndo de Manaus, só para citar alguns casos maiores. Eu sei que o ideal é olhar para frente, mas é importante lembrar alguns dados sobre desindustrialização brasileira, dados até que talvez já tenham sido citados aqui, mas eu acho que vale a pena citar porque eles são chocantes. Vejam bem. Aliás, os analistas dizem que a desindustrialização é um processo mundial de transição da economia industrial para a economia de serviços. O processo, evidentemente, existe, claríssimo isso, mas, no caso brasileiro, a desindustrialização se deu antes do país atingir a chamada maturidade no setor. Isso é pelo menos o que eu ouço dos analistas, dos economistas, os não convencionais, entre aspas, digamos assim, aqueles não vinculados ao mercado financeiro. E vamos rever outros dados. Por exemplo, em 2005, a indústria brasileira tinha uma fatia de quase 3%, que é bastante, da indústria mundial. Hoje tem 1,8%. Em meados dos anos 80, a indústria tinha 35% do PIB nacional. Em 2004, essa participação tinha caído para 18% e hoje está em apenas 10%, 11%, parece pelo que eu ouvi aqui. E durante a pandemia da Covid, a indústria foi também fortemente atingida pela falta de componentes, tal. Tudo isso não se trata de um problema apenas brasileiro, naturalmente, mas isso decorre da formação das chamadas cadeias globais, tal. Mas aqui o efeito da pandemia, a meu ver, foi muito maior. Vejam outros dados chocantes sobre a desindustrialização brasileira, palavra difícil. Em 1980, o Brasil exportava 9 bilhões de dólares em produtos manufaturados. Mais do que a China, que naquele ano exportou 8,7 bilhões. Interessante. Hoje, passados 40 anos, a distância entre os dois países é estratosférica. O Brasil exportou, em 2020, 60,7 bilhões em manufaturados. E a China, atenção, 2,47 trilhões em manufaturados. O Paulo Gala falou agora há pouco aí sobre as diferenças da complexidade econômica, né, na área industrial. Eu achei muito interessante, isso é uma análise bastante sofisticada e tal. Mas é claro que o Brasil, qualquer que seja a análise, perdeu a corrida para a China, até muito por mérito do adversário.
é verdade, mas também porque houve fatores internos, né? Não preciso citar, mas lembrar a questão do dólar, a valorização cambial. É um tema equivocado, a valorização cambial, um tema há muito tempo debatido por aqui. Nenhum país se industrializou sem ter um câmbio real competitivo, leia-se moeda desvalorizada, né? Mesmo os casos do Japão, Coreia, Alemanha, China, enfim. Outro fator, a primarização da pauta de exportação, e depois os bloqueios à diversificação da estrutura industrial e a permanência também, isso é importante, de uma organização empresarial defensiva e frágil, organização empresarial. Bom, citados esses dados, a pergunta, então, que faço para mim mesmo é a seguinte: a imprensa está atenta para isso? Esteve atenta para o processo de desindustrialização nas últimas décadas? Creio que não, viu, gente? Acho que não. Acho que não esteve muito atenta. E por uma razão aparentemente simples. A grande mídia, em pelo menos 3 décadas, esteve em grande parte submissa às análises do mercado financeiro, que reproduziam e reproduzem até hoje as ideias neoliberais, neoliberalismo. Muito bem, eu lembro que em 1980, as principais fontes da imprensa econômica eram os industriais. A vantagem de ser velho é isso, eu lembro dessas coisas. Para opinar sobre mercado internacional de mercadorias, por exemplo, nós, jornalistas, íamos entrevistar os diretores de exportação e importação das grandes empresas. Para falar sobre finança, ouvíamos os diretores financeiros das grandes indústrias, além dos bancos, naturalmente. Quem tem mais de 30, 40 anos, certamente se lembra da figura do empresário Antônio Hermílio de Moraes. Eu vou citá-lo porque é importante para explicar o que vem acontecendo, na minha opinião. No ano passado, eu escrevi uma coluna no Valor com o título Que Falta Nos Faz o Dr. Antônio. Além de corajoso defensor da abertura democrática durante a ditadura, ele foi um grande incentivador do que chamava de investimento produtivo. E vamos ver o que está ocorrendo hoje. Vou falar dos juros, que a palavra talvez mais citada nesse seminário. O Banco Central vem aumentando os juros, que saíram de 2% no ano passado e já estão em 11,75%. A Selic deve subir mais em maio para 12,75%, isso já está dado pelo mercado. Hoje mesmo está nos jornais que a inflação de março surpreendeu o presidente do Banco Central, vejam vocês. E o aumento dos juros deve continuar até maio, além de maio, talvez, né? Enquanto o país parece caminhar para uma nova recessão. Então, a outra pergunta é: quem está criticando esse aumento absurdo que se dá na contramão do mundo? Pouco se vê na imprensa profissional, temos que reconhecer. Quem faz o papel do Antônio Hermílio hoje? Se ele aqui estivesse, e ele morreu em 2014, ele teria colocado já a boca no trombone. O Mário até botou a boca no trombone agora há pouco aí, que eu vi e fiquei contente de ver isso daí. Mas o Antônio Hermílio já teria dito que se trata de uma insensatez, que o spread bancário é absurdo, que os lucros dos bancos são pornográficos, e isso vai nos levar a uma recessão, tudo isso. Tá? Só para lembrar uma frase do Antônio Hermílio, que eu anotei aqui, interessante dizer, olha o que ele disse, entre aspas: uma razão para o governo baixar os juros é tirar essa gente, esses novos ricos, leia-se investidores financeiros, tirar esses novos ricos da vida mansa dos juros e obrigá-los a fazer força, a gerar riqueza para que o PIB brasileiro ande para frente. Esse era o doutor Antônio. Muito bem, por descuido, entre aspas, a imprensa de economia e também o descuido das organizações empresariais, os empresários e industriais, os líderes dos investimentos produtivos, deixaram de ser protagonistas do cenário econômico, essa que é a verdade. A imprensa de economia tem inúmeras qualidades que posso e devo citar mais adiante, mas, nesse caso, poderia ter tido uma abertura maior na busca de fontes de informação e opinião.
Desculpe olhar para trás de novo, mas é importante. Eu lembro que nos anos 70, 80, na Folha de São Paulo, na Gazeta Mercantil, no Estadão, o Fernando só foi em 90 para lá, ele é jovem, mas nesses anos 70, 80, quando tínhamos um repórter ocioso, sem pauta, a saída fácil era a Fiesp. O editor chamava o repórter e dizia o seguinte: vai lá para a Fiesp, assista às reuniões, converse com os empresários. O repórter ia e, na volta, em geral, trazia notícias, às vezes até manchetes. Quer dizer, e, de fato, nas 3 últimas décadas do século passado, a Fiesp era um local de debates e fonte inesgotável de informações sobre a economia brasileira. Lá circulavam diariamente grandes empresários industriais, como Antônio Hermílio, José Mindlin, Luiz Eulário Bueno Vidigal, Laerte Setúbal, Cláudio Bardella, Paulo Vilares, Paulo Cunha, enfim, Jorge Gerdau, só para citar alguns dos maiores empresários. As reuniões das segundas-feiras, isso me lembro muito bem, segundas-feiras à tarde, o Mário deve se lembrar também, especialmente, eram um maná de informações sobre os avanços e os problemas dos setores industriais, reflexões sobre a política macroeconômica. Isso não é saudosismo, isso é uma informação sobre a história recente de algo que funcionava. Hoje, o repórter de Economia e Finanças, quando está ocioso, ou mesmo quando está cheio de pautas, o que é que ele faz? Pega o celular e conversa pelo WhatsApp com os economistas. Mas quais economistas? Os economistas de banco, setor financeiro, naturalmente. Eles estão sempre disponíveis, sempre preparados, reconheça se são competentes, tal. Mas a opinião deles prevalece. Claro que não vão criticar o aumento dos juros, mas se os jornalistas quisessem, os repórteres quisessem, poderiam falar ainda com economistas da academia. Alguns passaram por aqui, que são excelentes. Paulo Gala fez uma apresentação espetacular agora há pouco. Mas talvez por ideologia econômica e também por uma certa preguiça, isso ocorre muito pouco, né? O BNDES, por exemplo, foi desmantelado à luz do dia por conta de uma pretensa corrupção que nunca foi confirmada, e também por conta de uma ideologia neoliberal, talvez, que pretende tirar do Estado o papel de incentivador dos investimentos. O Paulo esteve aqui há pouco e falou que foi presidente do BNDES e que não achou nada realmente lá contra o Luciano Coutinho. Então, em meio à histeria da Lava Jato, por exemplo, houve reduções de financiamento, devolução de recursos à União, que prejudicaram muito mais o investimento industrial brasileiro. E o Mário citou 16% na Finame, 16% ao ano, que é inadmissível, impossível de pagar. No atual governo, não se tem notícia, então, vamos falar da imprensa, né? Por exemplo, de empresários que tenham levantado a voz para falar sobre o encolhimento absurdo do BNDES, essa falta de crédito, as elevadas taxas de juros, exceto o Mário, que falou agora. Se esses empresários existem, a imprensa os ignorou, então não os achou. Também pouco se ouve de industriais, observações críticas sobre o processo de desindustrialização e sobre a necessidade da retomada da política de estímulo à indústria. Os industriais falam muito mais, isso é bem interessante, pelo menos publicamente, de reformas que são necessárias, mas não suficientes. Parecem ter um certo medo de contrariar a teoria neoliberal dominante do ministro da Economia, e que o mercado vai naturalmente ditar a recuperação econômica sem a necessidade de estímulos setoriais ou regionais. Enfim, para concluir, que eu já falei demais, uma breve observação sobre a Lava Jato e a indústria. Porque essa operação também ajudou a desmontar parte da indústria brasileira, sem que houvesse, isso é que é importante, uma reação maior das organizações empresariais e com apoio quase unânime da imprensa também. Não havia necessidade de se impor perdas tão grandes à indústria brasileira, principalmente da construção. Então, para concluir sobre esse assunto, eu gostaria de lembrar
um fato histórico ocorrido em 1945. Sempre me lembro disso quando eu penso na Lava Jato, porque é uma passagem do livro do Churchill, de Memórias da Segunda Guerra Mundial. Após a rendição japonesa, o general Douglas MacArthur, que comandava a intervenção americana no Japão, chamou o imperador Hirohito para uma conversa no QG americano. E o imperador, envergonhado, não queria ir, mas acabou indo e fez apenas um pedido ao general. Abre aspas, peço que qualquer punição seja a mim e não ao Japão. Aqui no Brasil, o combate à corrupção e à Lava Jato era necessário, mas as punições deveriam atingir mais as pessoas e menos as empresas. Foram punidos mais as empresas e o Brasil do que os corruptos. E isso sob os olhos omissos e até deslumbrados de organizações empresariais e boa parte da imprensa, que na verdade reflete a sociedade. É isso que eu tinha a dizer, desculpe ter me alongado um pouco, é o que eu preparei. Muito bom, Pedro. Obrigada. Eu fico me perguntando, de certa forma, né, eu sou de uma outra geração, e eu vi, assistir, né, a responsabilização da indústria por todo um processo inflacionário na década de 80. Então, eu entendo que, na verdade, esse posicionamento da mídia, ele é bastante anterior a esse momento, né? Então, hoje, a gente olhar a capacidade de reação dos empresários é menor, é mais difícil de posicionar-se, porque lá atrás, né, na hora de fazer o plano real e a abertura econômica, se olhou para a indústria brasileira como uma indústria atrasada, dependente do Estado, né? Se responsabilizou a indústria por vários dos fenômenos que foram associados a ela, enquanto que a indústria tem importantes ligações para trás e para frente na cadeia produtiva e no processo de desenvolvimento econômico. É a maior geradora de valor, estrategicamente, né, se a gente quiser uma inserção internacional, ela é também, a que, além de gerar mais valor, é a que sustenta o setor de serviços complexos, como a área de design, a área de publicidade, etc. Sem indústria, a gente vê uma pauperização do setor de serviços, uma inserção internacional muito mais fragilizada. Então, eu entendo quando você coloca essa questão no momento presente, mas eu acho que eu gostaria da gente fazer um meia-culpa olhando para trás, né? Lá atrás, quando nós elegemos a indústria como responsável por um processo inflacionário com o qual nós não conseguimos lidar, eu acho que a gente começou a debilitar o posicionamento de alguma forma dos empresários. Não sei como vocês veem isso, mas eu queria entender um pouco mais esses bastidores. Como é que se dá hoje essa relação na imprensa brasileira, nos jornais, que também tem uma relação complicada com seus próprios jornalistas, né? Eu lembro quando eu descobri a figura do freela fixo, e me assustou bastante, porque, enfim, não pode ter nada pior, né, quando você desconstrói relações de trabalho. Na mídia séria, comprometida, ela descumpre com relações de trabalho. Contratando um freela fixo, fica difícil, né? Mas eu queria ouvir mais de vocês um pouquinho sobre isso. Bem, você, Pedro, quer falar? Não, Fernando, você tem a palavra. Não, assim, enfim, comentando um pouco em geral, primeiro o que o Pedro falou, depois a Cristina, sobre essa questão, assim, de como que a imprensa entra... Assim, eu acho que nós temos vamos dizer, um problema que todo mundo concorda que há o problema, né? Então, a questão, por exemplo, a desindustrialização brasileira é um grande problema. Agora, quando a gente vai falar, vamos dizer, do que fazer, é que começa a ver, assim... Eu, por exemplo, assim, embora eu concorde muito com o diagnóstico do Pedro em relação ao que aconteceu com a indústria, quando a gente vai... Em algumas partes eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Por exemplo, essa questão, eu não sei se é tanto, na minha opinião, a ideologia neoliberal seja a grande responsável por tudo que ruim que aconteceu com a indústria brasileira nas últimas décadas. No seguinte sentido, será que, assim, nós temos, de fato, aqui no Brasil, quer dizer,
se a gente pegar, nós tivemos no Brasil, desde a década de 80, década de 90, nós tínhamos muita estabilidade macroeconômica. Estabilidade macroeconômica enorme. Nós tivemos, até meados da década de 90, nós tínhamos hiperinflação. Né? Hiperinflação. Você não pode ter mais instabilidade macroeconômica do que depois nós acabamos com a hiperinflação, mas, assim, ainda tivemos juros câmbio fixo, semifixo e juros altíssimos durante um grande período. Aí você teve um endividamento enorme assim, do Estado, enorme, assim, enorme dadas as condições do Brasil. Então, assim, depois, mais para frente, uma série de crises, assim, aí, enfim, várias crises, etc. Aí, quando você entrou nessa fase do governo Lula, que realmente a situação melhorou, teve vamos dizer, alguns anos de crescimento bom, durante esse período, você teve uma fase de apreciação muito forte do câmbio, né? Muito forte. Aí depois você teve o governo da Dilma, teve a recessão, teve problemas, teve crise política, teve de novo problemas, assim, eu me lembro da virada de 2015 para 2016, houve, assim, crise fiscal muito forte. Assim, então, eu acho que no país que teve toda essa estabilidade, tem tantos problemas, assim, quer dizer, nós pegamos assim, o Brasil é um país que a despesa pública no Brasil, todos nós sabemos, a parte que vai para investimento, que assim, é importante para aumentar a produtividade, que reflete na indústria, é mínima. Nós temos assim, hoje nós estamos falando, essa governança do setor público ela tem piorado. Você tem hoje o orçamento secreto, tudo emenda. Eu converso, quer dizer, lá no IBRE nós temos conversas com o Nelson Barbosa, ele sou crítica disso, quer dizer, está cada vez pior, quer dizer, assim, você, em vez de ter um orçamento público de investimento que já é pequeno, pelo menos aquele pouquinho você vai organizar, fazer um plano de investimento centralizado, faz sentido, não, aquele negócio distribuído em emendas para tudo quanto é lá. Então, nós temos condições, assim, assim, muito ruins, assim, durante esses anos, muito ruins para competir com indústrias de países como os países do Oriente, China, outros países, que aí não importa muito, cada um tem o seu jeito de fazer a coisa. A China, por exemplo, é um governo ditatorial e tal, assim, a gente pode ter 1000 críticas, mas funciona, assim, tanto que hoje em dia quase tudo que você pega, todos, sei lá, uma percentagem enorme de todos os manufaturados do mundo são feitos na China. Então, assim, eu não sei se a gente ficar nessa discussão. E, assim, uma outra coisa, eu pensando assim, por que na década de 80 eu não vivi essa década como jornalista, mas se falava tanto da indústria, as fontes eram indústria, porque, na verdade, a gente pode fazer uma leitura ao contrário, quer dizer, que a imprensa, não sei se a imprensa, embora ela seja uma causadora de várias, vamos dizer, de tendências, ela também é reflexo de tendências. Assim, a indústria era importante. No Brasil, dos anos 50 aos anos 80, o Brasil ele era um pouco o que a China é hoje. O Brasil estava crescendo muito, etc. e tal. Os setores industriais se destacavam e tal. Depois disso, nós entramos numa fase em que, assim, a indústria foi diminuindo. Então, hoje, a pequena presença da indústria, assim, nos jornais, ela talvez seja um pouco... Os jornais têm que fazer uma certa autocrítica no business, mas isso também é um pouco consequência da perda de importância, assim, que assim fica até difícil, porque os industriais também, eles entram nessa discussão. Por exemplo, se você for entrevistar um industrial da Fiesp, não sei o quê, que ele vai pedir que o BNDES tem... Sim, muitas pessoas vão dizer, ele está pedindo em causa própria, ele está querendo que o BNDES dê dinheiro para ele. Então, assim, eu nem acho que isso é uma forma primária de discutir o problema, mas é uma questão da economia política. Assim, isso acontece, quer dizer, é até difícil para os empresários. Assim, aí você teve a experiência de um BNDES mais ativo no governo Dilma. Assim, independente, eu não quero fazer aqui qual foram as causas da recessão de 2015, 2016, a coisa se discute muito. Está tendo um barulho, né? Não sei se é do meu... Não, eu vou fechar o áudio aqui. Quem tiver com o áudio aberto, por favor, então, se puder fechar. Aí, assim, por exemplo, tem muita essa discussão lá no IBRE, por exemplo, das causas da recessão de 2015 e 2016. Tem gente, assim,
economistas mais liberais que atribuem completamente, ou na coisa da nova matriz, que foram cometidos erros gravíssimos. Aí tem pessoas como o Braulio, o Borges, o próprio Nelson, que estava lá no governo e faz alguma autocrítica. Então, aconteceram erros, de fato, mas também houve um problema internacional, fim de boom de commodities, tem toda uma história. Agora, sem entrar no mérito da discussão, quer dizer, porque eu acho uma discussão muito complexa, eu faço o seguinte, você teve uma fase de mais ativismo, né, assim, BNDES e tal, e isso redundou, isso emendou numa fase muito ruim, né, assim, depois teve uma recessão fortíssima e tal. Então, assim, isso não ajuda, assim, a reforçar, vamos dizer assim, a importância de ter um BNDES mais ativo. Quer dizer, então, assim, a discussão vai muito para... Assim, eu vejo a discussão muito assim, ou o BNDES tem que voltar a ser o BNDES da época do Luciano Coutinho, ou tem que diminuir radicalmente. Pessoas que eu respeito acham que a contração da política parafiscal depois de 2015, 2016 foi excessiva. O Braulio acha isso, o Manuel Pires acha isso. Assim, mas a gente tem que tentar ter um meio termo nessa discussão, que a gente consiga combinar, ao mesmo tempo, assim, elementos que tragam, vamos dizer, mais estabilidade macroeconômica. Quando a gente teve um pouquinho mais de estabilidade macroeconômica, sei lá, até antes da... Enfim, até pouco tempo, assim, o câmbio estava bem desvalorizado, ainda está, e o juros chegou a 2%. Agora está aumentando de novo. Quer dizer, então, eu acho que... Eu não sei se essa discussão em que se coloca, assim, o que existe é um debate entre pessoas que defendem a indústria neoliberal, esse tipo de discussão, eu acho que ele não é exatamente o tipo de discussão que vai nos levar a superar esse problema. Assim, eu acho que o problema é mais complexo. Eu acho que... Eu me lembro que eu também conversava muito com o falecido Antônio Barros de Castro, que foi uma grande perda para o Brasil e tal. E eu me lembro que, né, na fase, nos últimos anos dele, né, que ele morreu assim, acidentalmente, né, enfim, uma coisa super lamentável, mas ele estava em plena assim, ebulição intelectual, de produção e tal, a gente conversava muito com ele. Ele já tinha uma visão de política industrial muito diferente, né? Ele era super a favor de política industrial mais fina, mais menos, vamos dizer, volume, mais inteligência, muito ligado à tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar convergir num caminho que a gente saia desses dilemas, assim, porque o Banco Central agora é o grande vilão porque está aumentando a taxa de juros. Eu não sei se o Banco Central, de fato, é o grande vilão, porque esse mesmo Banco Central que agora está aumentando a taxa de juros é o Banco Central que, ano passado, levou o juros a 2% e foi muito criticado também por isso. Quer dizer, então, será que o problema está aí? Será que é esse o nosso problema? Ô, Fernando... É isso que eu queria colocar, enfim. Ô, Fernando, o que eu coloco não é uma posição, uma avaliação econômica, quer dizer, da política econômica, até porque não sou economista e não tenho essa pretensão. A minha visão, meu viés é mais de comunicação. E eu acho que o setor industrial perdeu o protagonismo que tinha de defender suas causas. Isso é que eu acho. Agora, o que é que está certo, se os neoliberais estão certos? Eu acho que estão errados, mas, enfim, é neoliberal, não é, e tal. Mas isso aí é que o setor industrial deixou de discutir, largou na mão dos economistas de banco. E eles são todos neoliberais. Então, nós ficamos sem o contraditório. E a imprensa tinha e tem que fazer isso, tem que voltar a fazer isso. Os empresários também, essa é a minha opinião. Eu concordo com você, a gente tem que tentar descobrir como isso... Chegar só para a imprensa e dizer, ouçam os economistas, que isso não é assim... Por que esses economistas não estão sendo ouvidos? Né? Será que é puramente porque a imprensa se aliou? É porque... porque eles não se apresentam. Eles Fernando e Pedro, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do lado de cá do balcão. Certamente. É o seguinte, é inegável que a indústria perdeu importância, a indústria de transformação, principalmente, perdeu importância na economia brasileira. Mas também tem outro fenômeno que tem pouco a ver com isso. A indústria, a mídia impressa, hoje é um animal em extinção, mais ameaçada do que a própria indústria.
Os jornais com maior circulação no Brasil giram ao redor de 80 mil exemplares por dia, o que é ridículo, não dá para pagar as contas. Então, há um forte componente econômico nas escolhas que a imprensa faz. Eu tenho exemplos disso. A imprensa dá espaço para o setor financeiro escrever bobagens, tá? E se você tenta responder, mandar um artigo, eles respondem. O Valor Econômico te responde dizendo que não é do interesse do jornal esse artigo. Tá? Então, há uma autocensura, no meu entender, que é decorrente de interesses econômicos. É uma questão de sobrevivência, eles têm que escolher. Eu até entendo, mas não justifico. Esse é um ponto. Segundo ponto que na realidade, nós não estamos discutindo aqui política industrial, recessões, estamos discutindo relação de mídia com a indústria e com o poder, com a representação política. Tá? Então, o segundo ponto que eu queria que vocês pensassem um pouquinho, tá, é o seguinte: a indústria já foi, né, a queridinha, ou seja, dava status, era importante falar com o industrial. Tá? Ao longo do tempo, o jogo se inverteu. O agro, que era um pouco a genie dos setores, imagina, usineiros, né? Coisas pelo estilo, tudo um bando de vigaristas. Né? O agro virou jogo e virou tech, pop ou não sei o que mais. E a indústria, que era tech e pop, virou a genie, né? E hoje é considerada mais ou menos dispensável. Essa mudança não é pura e simplesmente questão de tamanho e importância. O agro, com todo esse oba-oba que ele faz, é 6% do PIB, 7%. A indústria de transformação maltratada, 30 anos de sobrevalorização cambial, de juros de agiota, tá? E de políticas neoliberais, sim, elas têm forte influência nesse estado de coisas. A indústria ainda é 11%. A indústria de transformação. A indústria como um todo é mais de 20%, 22%, 23% do PIB. Nem por isso somos ouvidos. Então, vender o peixe, aí, Cristina, você que é especialista em marketing, vender o peixe é importante. Então, eu diria que, primeiro, há um problema de comunicação e de liderança, sim, a indústria perdeu o nível. As lideranças empresariais que o Pedro citou não existem mais. E quem veio depois tem um perfil muito menos, vamos dizer, representativo, não tem coragem de dizer coisas, põe panos quentes, ou seja, diz coisas sem importância, e dizer coisas sem importância não tem repercussão na indústria, na empresa. Tá? Então, eu diria que esses dois aspectos são importantes. Agora, a pergunta para vocês que são da imprensa é: como é que pode se recuperar um certo espaço na imprensa sem ter que pagá-la? Estou falando em português, claro. Pergunta excelente. Posso complementar um pouquinho, Mário? Espera aí, mas a gente precisa responder. Não, vocês vão ter espaço, Pedro, mas senão a turma dorme, né, Pedro? Não, senão a gente vai esquecer. Espera aí. Então tá bom, então vocês respondem, depois eu completo. Isso aí é a diferença de você ter um anúncio ou ter matérias, reportagens. Não existe nada, não sei se você teve essa intenção, mas não existe nada pago nas reportagens da grande imprensa brasileira. Isso aí tudo... Quer dizer, é óbvio que você pode pôr anúncio, e hoje você tem os anúncios de país inteiro, você pode pagar. Agora, os jornais estão abertos. Eu acho que precisa... É evidente que tem esse problema de que a gente consulta mais o mercado financeiro do que os outros setores, mas a indústria está aberta. O valor econômico está sempre aberto. A pergunta que sempre se faz é a seguinte: então o que fazer? Se eu posso dar uma opinião, eu diria o seguinte: a indústria precisa reconquistar seu espaço, o espaço que já teve na mídia, mas também um espaço na crítica da condução econômica, da condução da economia brasileira, que essa crítica a indústria deixou de fazer. Eu acho que ela deixou de fazer, deixou na mão dos bancos. Certo? Verdade. E também conquistar espaço nas mídias sociais. Você disse que a imprensa está
impressa está morrendo. A impressa está definhando, mas os jornais continuam digitais, eles têm mais circulação hoje, o Valor tem muito mais circulação hoje do que tinha antes. A Folha, o Globo, o Estado também, muito mais. Né? Então, para a imprensa é simples, o que fazer é o seguinte, ela tem que diversificar suas fontes de informação, ponto. Informação e opinião, recebendo artigos também. O Valor, que você ajudou a fundar 20 anos atrás, com o Celso Pinto, ele tinha um nome chamado Valor Econômico e Financeiro. Eu me lembro que num almoço com o Celso Pinto, uns anos depois, o jornal já era um sucesso, eu disse para ele, Celso, acho que você tem que corrigir o nome do jornal. Tira o econômico e deixa só financeiro. Já naquela época, tá? Já naquela época, não é um caso de ontem ou de anteontem, estou falando de 15 anos atrás, havia uma clara aumento da influência do setor financeiro sobre, não só sobre a mídia, sobre todas as instituições brasileiras. Eu não quero, Mário, não quero deixar, só mais uma observação rápida, não quero deixar aqui a impressão de que eu estou dizendo que a imprensa econômica, na minha opinião, é um desastre. Muito pelo contrário, eu acho que a imprensa econômica vem dando uma extraordinária contribuição nas várias áreas para o país. Se você lembrar, nos anos 70, nos anos 60, no Estadão, a economia vinha depois do Turf. Tinha uma página e olhe lá com um artigo. Hoje tem cadernos, e os cadernos de negócios, o caderno de negócios do Valor, cá entre nós, é sensacional. Se você é empresário, você tem que ler. Se não quiser ler, até não é, mas você perde dinheiro. Não, eu assino, portanto leio, sim. Eu só queria fazer um pequeno, assim, meio que refletido do que o Pedro falou. Quer dizer, eu trabalhei na imprensa como na Gazeta Mercantil e no Grupo Estado, e agora hoje eu sou um colaborador do Grupo Estado. Eu trabalhei como repórter, depois editor assistente de finanças, depois fui repórter especial, depois eu fui chefe da sucursal de Brasília, depois fui para o Estadão como repórter especial. Isso, enfim, e nesses anos todos, assim, realmente, olha, eu sempre, pelo menos que chegasse até mim, vigorou uma total separação entre a parte comercial e jornalística do jornal que eu trabalhei. Sem dúvida. Assim, nunca ouvi falar de que houvesse qualquer tipo, assim... da igreja e o Estado. Eu tive alguns casos relativamente importantes, acho que se houvesse alguma coisa eu saberia, inclusive não concordaria. Então, eu acho que esse definitivamente não é o problema, assim, não é uma questão de que, enfim, eu acho que o que existe é uma situação no Brasil e que a indústria perdeu o protagonismo e talvez tenha perdido também a capacidade de vocalizar de uma forma assim, uma forma que seja assim atraente, porque no fundo o jornal é muito reflexo da sociedade também, né? Assim, se perguntar uma coisa que o jornal faz, que o jornal o jornal publica só as notícias assim, puramente do interesse público. Não, o jornal também, a gente tem que confessar, a gente gosta de publicar coisas que as pessoas queiram ler para vender e pagar os salários, né? Entendeu? O jornal, claro. Então, se por acaso, quando surgem pessoas, pode ter as mais diversas colorações ideológicas, surgem pessoas assim que têm um perfil assim forte, que são que aparecem, não sei o quê. Pode ser pessoas como, por exemplo, eu até citei aqui o ex-ministro Nelson Barbosa, que é uma pessoa muito inteligente, ou tipo o Samuel Pessoa, ou o Marcos Lisboa. Os jornais geralmente vão atrás dessas pessoas, que são pessoas que, quando você faz reportagens com elas, as pessoas leem, são pessoas que têm, elas alcançaram importância, elas viram fontes que elas têm importância. Assim, são opiniões que as pessoas prestam atenção. Não é imprensa, ela não tem esse poder de manipulação. Não consigo pegar uma pessoa que seja completamente idiota e transformar amanhã numa grande fonte jornalística. Não vou conseguir. Né? Então, mesmo as pessoas que hoje que têm essa visão mais, vamos dizer, mais preocupada com a indústria, etc., que são mais críticas da ideologia liberal, que hoje aparecem mais, como até citaram o próprio Paulo Gala, para pessoas que também, por mérito próprio, que a pessoa tem uma capacidade de comunicação. Às vezes tem pessoas que são inteligentíssimas, mas não tem tanta capacidade de comunicação. E assim, a imprensa realmente tem esse problema. A gente não consegue, talvez tenha muitas pessoas que sejam assim,
diamantes brutos aí que a gente precisava pegar e achar, mas, assim, a gente depende de que a informação que vem das fontes, que geralmente são pessoas altamente especializadas, ela seja, vamos dizer, formatada de uma forma em que o leitor entenda. Não necessariamente o leitor, assim, tem alguns partes da imprensa, eu diria até os jornais, as partes econômicas, o valor, ele não está falando assim com um brasileiro médio que está no botequim, não, até é um público um pouco mais sofisticado, formadores de opinião, intelectuais, empresários, etc. E tal. Mas essas pessoas têm que, né, se você for escrever uma matéria de economia, que, assim, se você escrever uma matéria de, sei lá, sobre odontologia, as pessoas que não são dentistas vão ter que entender. Então, se você escrever uma matéria de economia, a pessoa que tem uma visão, ela tem que ter uma forma persuasiva, interessante e tal. E a imprensa, nesse caso, acaba buscando esse tipo de fonte. Eu acho, inclusive, concordo com o Pedro Cafato, que a imprensa também se acomoda. Então, esse negocinho de ficar ouvindo o pessoal de banco, aliás, o Pedro falou uma coisa muito verdadeira. Você vai falar com um desses analistas de banco e tal, as pessoas, eles atendem assim, tipo, full time, a qualquer hora. Então, você está numa matéria, preciso falar com fulano, você liga, o cara fala. Já é mais complicado, talvez até porque talvez os industriais trabalhem mais, mas não é tão simples assim você, né? Vou falar com o diretor financeiro de uma empresa. Não é tão não sei se você pega o telefone e fala. Então, às vezes, coisas até pequenas, né? Assim, também a imprensa, o trabalho está, como em tudo no Brasil, está um pouco precarizado também. As pessoas fazem 4, 5 pautas por semana, não tem tempo de aprofundar os assuntos e tal. Muitas vezes, você precisa escrever alguma coisa, você vai recorrer a quem está mais fácil de falar e tal. Então, assim, eu acho que a imprensa tem que fazer uma autocrítica também. Eu acho que nós temos que dar abertura para uma pluralidade maior de ideias, inclusive trazendo essa questão da indústria, né, de uma forma diferente, que não seja só pelos economistas do mercado financeiro. Eu concordo. Agora, isso é um problema complexo. Assim, tem várias causas, não é um problema assim que tem uma solução simples que vamos fazer e vai solucionar. Enfim, e que não se dá só na economia, né? Em tudo. Exatamente. Bom, eu acho que, de alguma forma, você acabou tocando no que eu ia colocar, Fernando, que eu ia tentar associar a precarização das relações de trabalho na imprensa, essa questão de você ter que fazer um monte de matéria e correr atrás da fonte, você acaba indo repetidamente nas mesmas fontes, que são aquelas que te atendem mais rápido, e também tem uma facilidade de você compreender, porque você tinha um jornalista melhor formado, muito mais capaz de desafiar a gente como fonte também, com perguntas inteligentes, etc., do que hoje. Hoje, muitas vezes, a gente acaba exercendo um papel didático de ensinar o jornalista a própria pauta, né? Isso você acabou colocando, mas tem uma outra coisa que me interessa bastante, porque eu orientei bastante mestrado de jornalismo, né? E uma das coisas que a gente vê é o viés cognitivo de quem recebe o discurso, né? De quem lê o discurso. Em que medida que esse consumo da informação também não dita rumos para essa questão da abordagem da indústria na imprensa? Não sei se eu me fiz clara, mas a questão é, em que medida que é o leitor que está, de alguma forma, também desenhando essa forma de traduzir o papel da indústria, sua importância dentro da economia? Assim, rapidamente, eu concordo um pouco com você, assim, que, na verdade, nós vivemos, né, no mundo de narrativas, né? Então, muitas vezes tem narrativas que já são formadas. Eu já até escrevi uma coluna sobre isso. Tem uma narrativa, por exemplo, sobre a recessão de 2015, 2016, uma narrativa liberal, que foi totalmente culpa das políticas equivocadas, nova matriz, etc. e tal. E, sim, e realmente, assim, você escrever sobre isso, falar isso, as pessoas já reconhecem imediatamente, que isso já está meio explicadinho, né? Você ir contra essa narrativa é um pouco mais complexa. Agora, tem uma série de economistas que eu já fiz várias colunas com eles, como eu citei o Braulio, né, que eles têm uma narrativa um pouco diferente. Que agora eles já escreveram muitos artigos, já apareceram na imprensa, então também a coisa vai se montando, as pessoas vão se ver com uma narrativa totalmente diferente. Eu concordo, o leitor, às vezes é difícil, o leitor, às vezes, não entende, né? Então, assim, é muito importante que quem tem visão diferente se articule bem, inclusive se engaje, que eu vejo muitas vezes o debate é muito na base de
assim, você criticar o adversário no argumento. Então, assim, é muito importante, quando você vai para esse tipo de discussão, as pessoas da indústria, criticar os argumentos, mais do que criticar, vocês são neoliberais. Não, por exemplo, isso é uma coisa que eu falo, o próprio Braulio, que é uma pessoa que eu admiro, que ele trabalha muito e tal, ele nunca vi nenhum artigo dele criticar pessoalmente alguém, assim, tipo, ou atribuir que alguém está escrevendo tal coisa porque tem ideologia tal. É sempre uma multidão de gráficos e evidências, informações, eu não sei o quê. Isso as pessoas acabam se convencendo, né? Assim, então, eu acho que assim, é importante que a empresa tem que fazer uma autocrítica, mas eu acho que o pessoal da indústria também tem que fazer uma autocrítica, quer dizer, de como conversar com pessoas que, inclusive, pensam diferente, mas de uma forma em que você faça um debate em cima de argumentos, né? E algumas vezes você vai conseguir convencer, outras vezes não, mas aos poucos você vai criando uma outra visão. E, no fundo, a democracia é uma competição de ideias, né? E, assim, isso... O Damian fez uma observação, talvez ele pudesse acrescentar algo aí, que ele diz que a indústria precisa de uma formulação mais completa, formulação própria mais completa. Damian, está na linha ainda? Sim, dá para ouvir? Dá, tá sim. Tá sim. Me parece assim, vou narrar um pouco a visão recente. Eu acho que teve uma primeira grande perda de prestígio da indústria, em que, infelizmente, acho que a indústria estava certa, mas perdeu prestígio porque na hora a maré contrária era muito mais forte, que foi logo após o Plano Real. Por quê? Porque ali nós tínhamos, até alguns anos antes, a redução de tarifas, a parte de liberalização comercial, mas na entrada do Plano Real, teve aquela apreciação nominal muito forte. Né? Sei quem lembra, começou a 1 para 1, era uma âncora de dólar, a Argentina tinha dolarizado, aqui o Itamar resistiu, mas começa com 1 para 1, num câmbio que já vinha numa taxa razoável, porque era indexado como tudo na economia brasileira, e de repente começa a cair o câmbio enquanto a inflação sobe. Eu me lembro que em julho, primeiro mês depois do real, já em real, não em URV, a inflação foi 7. Acho que em agosto foi 4. E o câmbio nesses 2 meses cai para 83. Então você tem que, de cara, uma apreciação de 30% em 2 meses. Só que o Plano Real tinha uma potência social extraordinária. Era 15 anos de hiperinflação, finalmente se estabiliza, a sensação de bem-estar em termos de salário, poder de compra, estabilidade, crescimento era extraordinária, tudo que muda a eleição, né, em 2, 3 meses ali, e a indústria ficou do lado contra essa maré. O ponto da indústria era verdadeiro, eu acho. O discurso, vamos dizer, pró-financeiro, de que não existia problema cambial, de que aquela apreciação não tinha problema nenhum, era equivocado. Só que ele estava no bojo do time largamente vencedor. Então, a indústria ficou como um patinho feio. Isso durou quase uma década. Né? Porque a indústria foi ver, os que não querem estabilização, porque eles querem aumentar o preço, não sei o que e tal. Se não tivesse certo a indústria, não tinha caído de 20% para 12% do PIB, certo? Ela não estava chorando de barriga cheia. Estava falando algo verdadeiro. Mas eu acho que ficou do lado errado da maré ali. Depois, me parece o seguinte, teve um novo período de respiro, que não foi um suspiro, foram 10 anos, né? De 2004, mais ou menos, a 2013, o Brasil cresce 4,5%, e, se não me engano, a indústria de transformação cresce pouco menos, 3,4%, acho. Estou lembrando bem dos números, eu olhei faz um tempinho. Cresce. Mas aí me parece que, como eu chamo de uma agenda convencional, talvez por ser um governo do PT, logo que entra, depois entra o Lava Jato e tudo, a indústria me parece que nas suas lideranças se embarcam mais no lado ideológico, eu estou com os ricos, vamos dizer assim, do que no lado de reconhecer, peraí, tinha um negócio aqui que não estava ideal, mas estava funcionando, o país está crescendo, tem mais emprego, estou vendendo e tal. E não reconhece, a indústria embarca na Lava Jato. Então, eu acho que tem dois, e o que sucede, aí tem toda a discussão que eu não vou fazer aqui, como vocês estão falando, se foi o problema fiscal de 2015, que gerou 10 anos de recessão depois, eu não compro isso, mas vamos dizer, tem aí as duas narrativas, mas o fato é que, por 2 vezes, me parece que a indústria embarcou na onda errada. Porque, queira ou não, independente dos méritos de combate à corrupção, fim da impunidade, etc., da Lava Jato, para a economia ela foi muito destrutiva, né?
ela desarticulou uma das principais cadeias produtivas, que é o setor de petróleo e gás, que é um grande setor industrial crescente na época, e ela quase arrasou com a indústria de construção de infraestrutura. A indústria não apareceu dizendo, não, peraí, prende o sócio, prende o executivo, prende o funcionário da Petrobras, prende o cara do banco, o senador, o ministro, prende quem você quiser, mas não pode quebrar as empresas. Em vez, o movimento ali foi de bloqueia a conta, empresa não pode contratar, suspende contrato em curso de desembolso de BNDES. Foi um negócio muito agressivo contra a economia. E a indústria, me parece que na liderança da indústria embarcou igual. Então, acho que, em parte, a indústria precisaria recuperar essa visão de conjunto um pouco diferente. Porque não bastava aquela coisa de que, a cada reunião do Copom, você sabia que ia ter a declaração do presidente da PS dizendo que os juros não tinham que subir, ou os juros ainda estão altos. Tá bom, é um ponto, os juros era alto mesmo. Mas acho que uma formulação mais ampla é necessária para a indústria ganhar atração numa tese diferente na mídia, entendeu? Porque a formulação predominante no mercado financeiro, ou mais convencional, como eu estou dizendo, ela é completa. A formulação da indústria me parece muito parcial. Eu quero menos imposto, eu quero menos juros, eu quero mais câmbio. Não ganha muita atração, entendeu? Não estou dizendo que a mídia também não tenha embarcado em algo que podia ter embarcado de maneira um pouco menos parcial. A mídia embarcou muito na Lava Jato, a mídia embarcou muito na prestação cambial, a mídia também tem sua parte aí, mas naquela linha de vamos fazer o que está no nosso alcance, vamos dizer, nós da indústria, eu acho que é isso, ele tem uma formulação mais persistente e completa para se diferenciar. Aí eu acho que dá para ganhar mais espaço, né? E como o Fernando mencionou, o Fernando ou o Pedro, não acho que é uma questão, não tem matéria paga na indústria brasileira, não é essa a questão. A questão é conquistar mesmo espaço, né? Então, não se trata de matéria paga, se trata da influência do poder financeiro. Não, entendi, mas eu assim, perfeito, não estou dizendo que era algo assim, vamos dizer, antiético, mas eu acho que é mais porque, por conta do outro conteúdo que foi mencionado, você fala com o mercado financeiro, tem resposta para tudo, tem uma visão completa. Tem um acompanhamento à conjuntura a cada momento e tal. Claro, tem equipes, eu chefei 2 dessas equipes. É mais fácil, né? Acho que as indústrias não têm equipe de economia. Mas eu acho que é essa disputa de conteúdo mesmo, entendeu? Não acho que se a indústria tivesse uma equipe de economia igual tem um banco privado, ela seria ouvida igual no valor. Ou no sem dúvida, tal, sem entendeu? dúvida. É que não tem. Tem o diretor financeiro, tem o cara que faz ali o cenário de longo prazo para o investimento. Não tem uma estrutura de pesquisa, tem, de acompanhamento da e faz sentido, né? Não é o seu core business. Na verdade, você vende perspectiva, né? Você vende o que vai render, o que não vai render e tal. Então, é parte do seu business, tem uma equipe para isso. A indústria não, né? É compreensível, mas eu acho que essa agenda de montar algo mais completo, eu acho que é um desafio assim sério para valer, entendeu? Para a gente e tem para as organizações empresariais, talvez, as empresas, como é no caso dos bancos, né? Isso. Diferente. E não embarcar na maré errada, citei 2 grandes marés que a gente teve que talvez o futuro mostrou que talvez não fosse a melhor. O famoso pato, né? O pato da Fiesp. Mas o pato é o que eu estou criticando. O PT também embarcou contra o Plano Real, mas e nem por isso deixou de ganhar depois. Então, vamos relativizar as posições. Tá? Na realidade é o seguinte: a maioria dos formadores de opinião na imprensa brasileira, na área econômica, na área política menos, na área econômica, são egressos do setor financeiro. Trabalham de graça para o banco, para o jornal, ou quase de graça. A Folha paga um FII para um artigo que você escreve, para uma coluna, Estadão idem com batatinha, o valor não sei, mas também acho que faz a mesma coisa. Mas não é disso que essa turma vive. Essa turma vive do setor financeiro e faz bico na imprensa. Mas eles estão disponíveis e o setor financeiro oferece. Há todo um modelo que leva a uma relação, de certo modo, promíscua entre a imprensa e o setor financeiro.
Tá? Já houve a favor da indústria, 30, 40 anos atrás, quando era moda ser industrial e quando dava status ser industrial e não banqueiro. Quando a Maduro Aguiar era esnobado e o Antônio Hermílio é uma figura nacional. É isso. Tá? Agora, ok. Uma das perguntas que eu fiz no chat e não fiz aqui é: isso pode ser mudado? O Demian levantou um ponto importante. A indústria parou de formular e de fazer propostas de política de desenvolvimento, ou de que país nós queremos, 25 anos atrás. Desistiu, passou a trabalhar na defensiva e pedir quebra-galhos e não políticas estruturantes. Tá? Por quê? Porque as entidades de classe também, as entidades de classe, vamos dizer, grandes, CNI e federações, dependem de dinheiro semipúblico. Tá? E um presidente da Fiesp foi ameaçado em termos, mas foi dito claramente para ele: você para de me encher o saco, senão eu vou rever o funding do SESI e Senai que você tem. Tá? Essa é uma conversa de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, mas existiu. A espada existe até hoje em cima da cabeça. A CNI é mais governista e mais liberal do que a FEBRABAN. Se ela abrir a boca, o Guedes ameaçou o Robson de tirar funding. E aí fecha, porque não tem forma. Então é tudo isso que é poder econômico, senhores. Não precisa pagar. Basta saber usá-lo. Olha, Mário, mas eu gosto da tese do Demian de que a indústria tem que contratar mais economistas, tá? Eu acho que os bancos têm que contratar mais engenheiro. Eles contrataram muito, porque não tinha economista na praça, e o engenheiro entendia de matemática. É verdade. É verdade. Contrataram muito. Então, eu acho que foi isso que levantou os bancos. Não foram os economistas, foram os engenheiros. Foram os engenheiros. Essa é uma boa teoria. Boa teoria. Isso. Tá? Dá um bom artigo, Pedro. Dá uma coluna. Tem muitos economistas, são engenheiros que depois, né, se fizeram mestrado e doutorado em economia. Feita a fama, deitou na cama, é outra coisa. Mas eu fico cada vez mais com o discurso de que a precarização das relações de trabalho, a desconstrução da indústria jornalística também tem um papel importante nisso. É evidente que se você não tem dinheiro nos jornais, você aposenta a turma que é cara e põe foca no lugar para escrever. Não tem jeito. É sobrevivência. E aí compra argumentos muito simplistas, né? Então, por exemplo, agora mesmo a gente está enfrentando uma discussão importante sobre a CEITEC, de que há um dreno de recurso público, de que a gente está perdendo dinheiro, mas, de outro lado, ninguém fala isso do Embrapa, né? Então, há um viés, né? Há um viés cognitivo. A Embrapa gasta muito mais dinheiro do que a CEITEC, mas tem valor nacional. E um valor nacional sobre a Embrapa pela coluna. Eu escrevi sobre a Embrapa uma coluna na semana passada. Eu leio as suas colunas todas, Pedro. Embrapa. Estou atualizado. Até a do Hermílio eu li, então tudo bem. Ok, mas é isso. Agora, a pergunta é: tem jeito de mudar isso? Bom, vamos dizer que a Fiesp recupere poder de formulação e apresente projeto, etc. Vai ter cobertura? Vai? Acho que sim. Então tá bom. Então vamos esperar para ver. Eu torço para isso. Não é esperar não, Mário. Nós vamos nos mobilizar para que isso aconteça. Primeiro precisa dizer o que a indústria quer. Então é isso que estamos trabalhando lá dentro. Isso é importante. Até meados do ano, julho, agosto, devemos ter uma série de indicativos de que a indústria defende de forma clara. Aí vamos ver. Muito bom. A resposta. E eu acho que aí é importante construir aí isso o Pedro como um vai ter projeto que ligar de nação. novo para industriais e não mais para economista de banco. Pronto. Tá bom. Mas eu, se vocês me permitem, apenas um complemento, industrialização no Brasil nunca foi um processo natural. E, em algum momento, foi parte de um projeto nacional e tem que voltar a ser. Eu acho que a gente tem uma conjuntura que favorece isso. Sim, esse objetivo foi perdido. O Brasil não tem projeto há 20 anos. O projeto foi: vamos combater a inflação? Tá bom, o Plano Real deu certo, e a turma se elegeu em cima disso. O Brasil acabou, não tem mais não tem mais projeto.
Não tem nem Ministério do Planejamento, eles Não acabaram precisa, com o Ministério. não precisa. Se você não tem projeto, você vai planejar o quê? Mário, Você extingue. Bom, eu acho que eu já falei muito. Não, mas acho que o Damião queria falar alguma coisa. não, era um pequeno só comentário um pouquinho com o Sal aí. Eu acho, quando eu digo que a indústria precisa reconhecer as ondas em que ela vai entrar, por exemplo, esse discurso de que nós estamos há 30 anos estagnados, que não funciona, que não sei o quê, eu acho que ele tem um silêncio equivocado sobre 10 anos de crescimento. E, no entanto, a indústria não se agarrou àquele período. A indústria embarcou no o BNDES é horrível. Né? Faz 8 anos, reviraram o BNDES de cabeça para baixo, não tinha corrupção no BNDES. No período que o BNDES investiu, que não foi o meu, estou falando de Casa Própria, do Luciano Coutinho, especialmente, a formação bruta de capital fixo passou de 18% para 21% do PIB. 21. Ah, coincidência e tal. Então, assim, é isso que eu estou falando. A indústria também precisa saber identificar os seus aliados e os períodos bons. A gente, no Brasil, às vezes vai muito, acho alguma coisa, agora uma filosofia barata aqui, a gente vai muito, tem um desejo excessivo de consenso. Eu me lembro, eu estava em Berlim, na guerra do Iraque. Aí eu fui numa manifestação contra a guerra. E antes tinha ido no Brasil manifestações pelas diretas, ainda ali adolescente. Numa manifestação contra a guerra, tinha grupos a favor dos Estados Unidos. Ou seja, a disputa, eles sabem que a disputa tem que fazer sempre. O sujeito reconheceu que a guerra no Iraque, ainda que era uma guerra, vamos dizer, ilegal pelo petróleo, tinha um conteúdo anti-americano, que para a Alemanha significava, era horrível, porque os americanos, o período americano da Alemanha foi o período de glória, e os americanos tinham sido o nazismo. Mas no meio da manifestação. Aqui a gente tem um período de 10 anos de crescimento, aí entra vira onda política, então agora para malhar Dilma e tal, e de repente as pessoas falam, não, foram 20 anos que não aconteceu nada. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que a gente tem uma questão de maturidade da indústria, de fato, construir um pensamento, entendeu? E digo isso não para criticar, digo isso porque é aquela coisa, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que está no nosso alcance, né? Fazer o que está no... O mundo lá fora é o mundo lá fora, a gente não controla. O que está no nosso alcance é o que a gente pode fazer. Então, tem coisas de um período que a indústria andou bem e faz apenas 8 anos, que acho que tem que valorizar, tem que se agarrar, porque sem aliados, seja falando políticos, aliados políticas que foram favoráveis, é muito difícil você conseguir o espaço, quanto mais hegemonia no pensamento, né? Fiz uma filosofada aqui curta, em parênteses, desculpe. Tá bom. Muito bom. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o encerramento. Eu vou dar mais alguns minutos para o Fernando e para o Pedro poderem fazer aí a sua finalização. E depois a gente passa para o Fausto. Não, eu quero só agradecer a oportunidade de conversar com pessoas tão qualificadas como vocês, e num seminário também onde passaram pessoas altamente qualificadas. Obrigado, Fausto. Cristina, obrigado. Mário, parabéns. Obrigado. Pela sua participação em outros eventos aí que eu vi ontem, hoje. Abraço a todos. Eu também, enfim, quero agradecer, foi excelente a conversa. Eu estava meio preocupado inicialmente, né, porque eu não sabia exatamente, até eu falei com o Fausto, mas esse termo específico aí, mas eu acho que a conversa aqui, eu acho que a gente acabou, enfim, tendo vários pontos de vista, não digo que nós que convergiram totalmente, mas houve, eu acho que uma pequena convergência de identificar o problema, de ver que a imprensa tem que fazer a sua autocrítica, a indústria também tem que fazer a sua autocrítica, enfim, e torcer aí para a mudança, né? Para ver se, sei lá, que está sendo uma fase muito ruim do país, né? Mas isso não necessariamente vai durar para sempre, né? E coisas novas vão acontecer, vamos ver se nesse novo momento se pode articular quer dizer, não só um discurso, mas também uma prática que seja mais favorável à indústria. Acho que ninguém discorda de que a indústria brasileira é um assunto central, né, quando a gente vai discutir questão de desenvolvimento, etc. Seja qual for a opinião, enfim, isso tem que ser abordado, né? Enfim, eu acho que foi excelente o debate. Eu quero agradecer a todos, ao Fausto pelo convite, Cristina, Mário, Pedro, Demian, enfim.
Excelente, gostei muito. Queria agradecer a contribuição de vocês. Eu acho que a imprensa é uma instituição que nós defendemos, né, como uma imprensa livre, capaz de reproduzir todos esses valores. Então, a gente também conta com vocês nesse debate. Fausto, com você. Legal, obrigado, Cristina. Eu queria dizer que me deu uma felicidade enorme ter duas pessoas que eu sempre li, sempre respeitei, que são colegas de profissão, né, que eu sempre olhei para cima para enxergá-los, então sempre admirei muito tanto o trabalho do Fernando quanto o trabalho do Pedro. Também já fui parte de grandes redações, depois saí, fui trabalhar na imprensa setorial, onde acabei me apaixonando e conhecendo o tema setorial e, dentro dele, especificamente, o tema industrial. E hoje virei essa espécie de interlocutor, né, com a indústria, e aqui estou secretariando o Grupo Brasil Primeiro nessa função que eu acredito que seja talvez o primeiro esboço de desenvolver algo sem olhar para o retrovisor nessa nova relação. Porque é evidente que está surgindo uma nova relação entre, primeiro, da indústria com ela própria, né? O Brasil está se reencontrando no tema, no debate econômico, está havendo um reencontro do Brasil consigo mesmo para além do debate conjuntural imediato. Eu acho que dentro desse bojo está uma discussão de indústria que vem renascendo. A eleição do Josué Gomes, que nos brindou com a abertura desse seminário ontem, reflete isso, de certa maneira. Então, os sinais estão aí, né? Não são os sinais do Emael, né, os fortes sinais, mas são, ainda que sinais esquálidos, eles são verificáveis. E eu acho que esse seminário que nós concluímos aqui agora aponta para uma nova relação. O próprio fato de que nós conseguimos trazer dois grandes jornalistas para conversar com a gente num evento fechado, né, que depois há de circular pela internet, mas foi um evento de grupo, né, já indica, de certa maneira, que a nossa interlocução não morreu. Ela continua viva, né, embora fraquinha, e que, portanto, tem condições de reencontrar seus melhores momentos, né? Acho que é importante que a gente pegue uma pessoa referência como o Mário, uma pessoa referência como o Demian, nossos outros colegas que estão aí, e reúna, como reunimos nas outras mesas, com grandes nomes, como Paulo Rabelo de Castro, como Paulo Gala, como o próprio Josué Gomes, como falei, Samuel Pessoa veio aqui ontem, debateu com o André Roncalha, Nelson Marconi esteve, Antônio Corrêa de Lacerda esteve. Isso significa que, de uma certa maneira, o setor industrial tem relevância, né? E acho que o que nos cabe é fazer, de fato, um pouco mais desse trabalho de manter presença, marcar opinião, fazer declarações, cultivar essas relações. Esse foi o propósito desse seminário que agora se encerra. Um enorme obrigado a todos que participaram, tanto como audiência, quanto como mediadores, o próprio Grupo Brasil Primeiro, que ajudou, produziu, me deu a chance de fazer isso, e aos nossos convidados debatedores, na figura do Fernando e do Pedro. Eu agradeço a todos aqui, porque foi realmente uma experiência muito, muito bacana. Muito obrigado a todos.